Qual que era a música? Era Toxic, é uma excelente música. Muito bom. E aí, Adoro. enfim, foi assim, depois que eu comecei mais formalmente a entrar na parte de programação mesmo, assim, né, que aí já foi mais no curso técnico também que eu fiz. Mas a experiência como um todo foi muito baseada nisso. Eu lembro também de ter experiências, tipo, configurando servidor de jogo, que eu gostava muito de jogar Team Fortress 2, e aí eu e uns amigos alugamos um servidor dedicado, e aí tinha que fazer algumas configurações, instalar mod, enfim, e aí como é que funcionava para botar mod, aí tinha que abrir um FTP, jogar os arquivos pelo FileZilla, igual a gente fazia antigamente com o site web e tal. Enfim, e aí dava errado, e aí tinha que ligar pro suporte para poder resetar o servidor, porque a criança fez tudo errado. Era tipo isso, assim. Então, eu acho que minha experiência foi muito no tentativa e erro meio que desamparada mesmo. E eu acho que isso faz muita diferença. Tipo, hoje quando eu olho para crianças, eu penso assim, pô, essas crianças talvez não consigam fazer coisas, tipo, legais, né? Só que na verdade é mó errado isso, porque, sei lá, às vezes você dá as ferramentas certas, saem coisas muito interessantes, ou pelo menos uma vontade de saírem coisas muito interessantes que mais lá para frente realmente viram coisas muito incríveis, assim, com um pouco de habilidade técnica, de encaminhar mesmo a pessoa a isso, né? É muito legal essa parte da programação, porque ela te mostra justamente que você consegue fazer coisas que você quiser de forma arbitrária, assim, muitas delas, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais e é o que faz eu achar, por exemplo, uma tela com botõezinhos e textos coloridos muito mais legal do que um DOS com, com um texto piscando lá Nossa, cara, e tal. arruma uma forma de criticar em qualquer episódio. Difícil. Porque vocês estavam falando de colocar o console colorido, pô. Tem coisa muito mais legal que isso aí, Chagas. Mas para quem, né, a primeira vez estava ali olhando e descobriu que conseguia programar e que aquilo ali, você escrevia uma linha num código ali e mostrava no console, aquilo ali parecia mágica. É verdade. Trocar a cor era... Nossa, eu também. Você comentou um negócio... Eu ficava muito feliz. Piscava, olha que interação, assim. Você comentou um negócio também que eu estava esquecendo, mas querendo ou não, a gente acabou falando que é a parte de jogos e como que se aproxima, né? Eu lembro de fazer mapas para Counter-Strike 1.6, que você usava um programinha que chamava WAD, e aí você criava uns arquivos, e aí tinha que subir isso para o servidor, e depois a parte de mods, né? Acho que isso aí fica até uma ideia para um outro episódio, a gente pode falar sobre modification em games e como que isso também é uma porta de entrada muito legal para programação de forma geral, né? Pois é, exatamente, Chagas, porque assim, essa questão de jogos, ela pode ser uma porta de entrada muito boa para muita gente que nem se vê no mundo da programação, né, cara? Então, assim, igual eu falei, os jogos que permitem ter um grau de liberdade maior, né, criar mods em cima, criar servidores abertos, criar plugins e tal, eu acho que trazem um foco muito interessante. Então, os jogos da Valve, né, eles tinham uma característica um pouco mais assim, né? Então, todos eles tinham um console no qual você podia colocar comandos e tal. Eu acho que isso gera na cabeça da galera que explora o jogo mais a fundo uma noção de que, na verdade, são comandos que estão rolando ali por fundo, né? Então, assim, mesmo quando você configura alguma coisa no menu, você está, na verdade, rodando um comando que vai ser transferido ali para o console depois, né? Mas que você está usando uma interface gráfica e tal. E aí, quando você descobre que alguns comandos você só consegue rodar no console e não vai ter uma interface gráfica para te ajudar, isso você dá aquela sensação que a Fernandinha comentou de que você está se sentindo até mais esperto ali que a maioria. Sim. Eu não, como eu falei, né? Eu não programava antes da universidade, né? Então, eu não conhecia mesmo. Mas eu baixava, tipo, emulador de jogo na internet. Eu já me sentia muito esperta por fazer isso, porque eu já só de fazer isso já era, tipo assim, as pessoas da minha idade não faziam isso. Ninguém pegava e fazia e baixava emulador de Master System, de Mega Drive na internet e começava a jogar. E eu já me sentia muito esperta. Então imagina se eu pudesse. Eu fico pensando assim, imagina se eu tivesse descoberto a programação nessa idade, assim. Né? Nossa, eu acho que, sei lá. Você me lembrou de outra coisa que era o Mugen, não sei como fala, que era tipo uma plataforma de jogos de luta 2D que as pessoas criavam seus próprios... Você podia criar, se você tivesse habilidades, seus próprios personagens de luta e cenários, e era bem nessa vibe também, sabe? Fazer, configurar, rodar um Mugen, e aí ele já tem toda a parte de, né, customização também, programação até de fato. Mas só para a gente chegar no final, me tem que colocar um outro assunto que está completamente relacionado, né? Eu acredito que quando a gente aprende uma nova linguagem,
parte daquele sentimento que foi da primeira vez de ter o contato com a programação, ele, pelo menos para mim, eu queria saber de vocês também, ele se repete em menor grau, obviamente, né? Mas parece aquela sensação daquela novidade, né? De fazer o Hello World e tipo assim, meu Deus, acabei de fazer mais uma coisa nova aqui com um outro formato. Como que é para vocês quando vocês descobrem uma nova linguagem ou tecnologia, framework, enfim? Eu acho que passa, assim, não existe mais muito do primeiro encanto, porque você meio que acaba sabendo o que está rolando ali por fundo, para a maioria das coisas de uma linguagem nova, ou então, se ela for muito diferente do que você costumava fazer, aí rola esse encanto de novo, né? Então, por exemplo, saindo de JavaScript para TypeScript, eu acho que isso pode acontecer, né? Trazendo mais para o dia a dia, assim. Quando você explora linguagens de uma outra... de um outro viés de programação, de um outro paradigma de programação, isso acontece muito também. Então, por exemplo, programando numa linguagem totalmente funcional, você descobre coisas que você às vezes não sabia. Fala até uma frustração, então, né? De não conseguir fazer as coisas que você consegue fazer. Por exemplo, você entender que você não consegue fazer um for para, por exemplo, iterar sobre uma lista, né? São coisas muito interessantes. Você consegue meio que ativar uma parte do cérebro que você não tinha antes. Eu acho que essa parte é um pouco parecida com quando você descobre pela primeira vez o mundo da programação e tal, né? Você pensa coisas que você simplesmente não pensava antes. Isso é muito doido. Assim... minha memória é muito ruim, sabe? Assim, eu não consigo. eu diria assim que eu não consigo agora falar, assim, sistematizar se realmente quanto fez diferença uma linguagem ou outra que eu aprendi durante a vida, assim. Então, eu sou meio prática, assim, sabe? Eu não sei se para mim, assim, teve esse mesmo peso, sabe? Como até o exemplo que eu dei no início, quando eu aprendi C++ ali, realmente foi um choque, né? Foi uma mudança de chave. Talvez quando, né, esse outro exemplo que eu dei do jogo também foi outro, assim, porque era um pouco diferente e agora era interface gráfica, né? Que até então eu tinha mais ido para o console e tudo mais, e o OpenGL trouxe a interface gráfica. Mas, assim, não consigo falar assim, nossa, quando eu aprendi isso aqui, realmente eu tive a mesma sensação do início. Eu não consigo falar isso atualmente, infelizmente. Acho que teria que ser uma coisa muito diferente, né, Fernanda? Exato, porque a lógica, né, assim, o algoritmo que está ali por trás, né, assim, está mais ou menos no mesmo sentido, né? Não sei. Então é isso, contamos aqui um pouquinho, né, sobre como foi nosso sentimento a entrar nesse mundo, pro bem ou pro mal, o mundo aí dos programeiros. Um beijo, um abraço e até terça que vem. Tchau, galera. Valeu, gente. Até mais, gente. Valeu. É isso, tchau, galera. Até mais. Valeu.